o objetivo de conhecer ainda mais sobre os principais rios que percorrem o território do Distrito Federal, bem como os usos e as características das bacias hidrográficas, a ADASA deu início à expedição Águas do DF. O rio escolhido para a realização da primeira etapa da expedição foi o Rio Preto, que fica na porção leste do DF e é considerado o mais importante da bacia hidrográfica que leva o mesmo nome do curso d'água. As Águas do Preto servem como divisa natural entre os estados de Goiás e Distrito Federal, na altura de Formosa, e entre o Distrito Federal e Minas Gerais, onde desemboca no rio Paracatu, um relevante afluente da bacia do Rio São Francisco. Nessa primeira etapa a gente vai explorar o Rio Preto, da nascente dele, aqui, que fica aqui dentro da cidade de Formosa, até o exutório ou a entrega dele no final do território do Distrito Federal, que fica no reservatório de Queimados. Entre a nascente e a foz foram percorridos cerca de 100 quilômetros com 35 paradas acessíveis por terra para observar locais previamente mapeados por reguladores da Superintendência de Recursos Hídricos da agência. A presença de militares da Polícia Rural e do Corpo de Bombeiros na equipe foi imprescindível para o sucesso da ação. E nós vamos, ao longo de 5 dias, percorrer integralmente o trecho desse rio, nessa primeira etapa do Rio Preto, para a gente verificar as condições dele em relação à projeção de água para toda a sociedade. No decorrer da rota, atravessada por terra e navegada em alguns trechos, foram coletadas amostras para avaliação da qualidade da água, observados aspectos da mata ciliar, além de fatores físicos do solo, assoreamento e fatores antrópicos, como áreas de erosão, lançamento de efluentes e depósito de lixo. Também foram verificados 14 pontos de captação de água superficial. Os dados levantados darão maior robustez ao banco de informações utilizado na gestão executada pela ADASA. Então, apesar da ADASA já fazer um monitoramento contínuo em vários pontos nos principais rios do Distrito Federal, é a primeira vez que a gente vai estar descendo realmente o leito inteiro de um corpo hídrico para conhecer todas as suas características físicas, químicas, biológicas e até socioeconômicas. No ponto onde nasce o Rio Preto, os impactos urbanos estão a olho nu. A nascente forma um pequeno lago superficial denominado Mata da Bica, mas logo em seguida é canalizada. Uma grande quantidade de lixo pode ser observada nesse trecho. A canalização ela altera o leito do rio como um todo, ela provoca toda uma alteração no sistema natural de funcionamento daquele corpo hídrico, né? Então todos os processos ecológicos, todas as comunidades biológicas, peixes, insetos, algas, tudo que vive ali sofre o impacto dessa alteração do ambiente, porque a verdade é que a canalização ela altera todo o ambiente do rio, né? Sem falar que a canalização também promove uma diferença no fluxo das águas, né? Então, quando vem uma chuva muito forte, por exemplo, essa água vai correr com muito mais rapidez do que num leito natural, né? Porque você tem a impermeabilização do leito, no caso aqui de cimento, então altera o fluxo também desse corpo hídrico. Então, traz bastante prejuízos, pode gerar enchentes também durante fortes chuvas. Ainda dentro da área urbana, o leito do rio dá mais sinais da interferência humana. Seu curso é desviado por aduelas de concreto que passam sob pistas asfaltadas e suas margens sofrem processos erosivos. A galeria pluvial parece trazer mais do que a água da chuva. O excesso de águas observados nas pedras mostram que pode ter havido contaminação por ligações clandestinas de esgoto. Você percebe, de um modo geral, que tem muito lixo aqui. Aqui estava tendo uma erosão muito forte, como percebe-se do lado de lá, e aqui fez-se um gabião, que é uma contenção, né, para que a erosão não aumente ainda mais. A partir do momento que a expedição avança, a paisagem em torno do rio muda.
A ocupação do solo abarca agora vários núcleos rurais, onde o rio exerce papel fundamental para a garantia de renda e da manutenção de uma das principais atividades econômicas do DF, o agronegócio. A gente depende muito da água do Rio Preto para produzir nossos alimentos, a irrigação. Tem alguns problemas com a água que a gente tem que usar filtragem para filtrar os materiais da água, né, os insumos que descem na enxurrada. Mas é isso, a gente vive da agricultura familiar aqui, trabalhamos em família. A gente diminui o plantio no período da seca porque devido à água. A gente passa um pouco mais de dificuldade, diminui os plantios, a renda diminui bastante também porque tem que respeitar a natureza. E vamos dedicando e vivendo dessa forma. Orientação no passado, de todas as quarta-feiras, ser destinado ao dia do rio. Era nomeado o dia do rio. É um dia que a gente não pode irrigar de hipótese alguma, entendeu? Independente se esteja necessitando muito ou pouco, não pode. Então assim, a gente já tem essa consciência, na terça-feira a gente desliga o pivô e na quinta volta a ligar de novo. É uma coisa que parece pouco, né, um dia só da semana, mas tem ajudado. Atualmente, a ADASA possui 13 estações de monitoramento fluviométrico na bacia do Rio Preto. O acompanhamento contínuo da variação do volume de água do rio e dos seus afluentes, bem como o volume de chuva, subsidia ações de gestão integrada de recursos hídricos na região. Então, a cada hora, esses dados são enviados para a gente lá na sede. Então, a gente consegue mapear tanto a chuva quanto a vazão do rio em tempo real. A agência também realiza trimestralmente a aferição da qualidade da água em Pontes do Preto, com o objetivo de verificar se o rio está compatível com os padrões esperados para a sua classificação e, consequentemente, para os seus usos preponderantes. É importante que a gente monitore essa área, porque é uma área onde você tem muita irrigação, aproximadamente 16 mil hectares irrigados, a maior parte por pivô central, além da gente ter outros métodos, como acabamos de ver, irrigação por gotejamento também, em algumas áreas menores, mas as maiores áreas por pivô central. Entre as ações executadas pela ADASA na gestão dos recursos hídricos estão a análise técnica para a emissão de outorgas de direito de uso e o monitoramento das concessões emitidas. O instrumento que permite o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água também é importante para balizar regras de alocação negociada, como as que já foram adotadas no Preto e em seus tributários Ribeirão Extrema e Alto Rio Jardim. Uma das maiores captações de água superficial do DF, localizada no Rio Preto, foi um dos pontos visitados pelos técnicos. A captação, que não era regularizada na época que a ADASA tomou conhecimento, foi objeto de um rigoroso estudo do órgão regulador. Então nós entramos com a parte de gestão. Então não necessariamente para autuá-los, mas para notificá-los de que eles precisavam regularizar. Né? E aí foi feito todo esse trabalho, o levantamento de quanto realmente era utilizado, né? Do peso social e econômico que a estrutura tem. E a partir daí a gente teve que fazer uma gestão com isso, né? Então, eles trabalham em esquema de revezamento, né? Não dá para ligar todas as bombas ao mesmo tempo, né? E esse controle é eles que fazem, mas com equipamentos de medição para que a gente possa acompanhar, né? Se essa captação realmente está sendo feita de acordo com a outorga. E foi dado um prazo para que eles nos apresentem um plano de manejo, né? De recuperação diária, e nos dê opções de como que eles vão fazer essa captação sem prejudicar tanto a vazão do rio. A ocupação menos adensada na maior parte dos arredores do Rio Preto e a topografia são fatores que favorecem a agricultura intensiva na região. A preservação é fator determinante para a garantia da quantidade e qualidade de suas águas. A margem esquerda do Rio Preto é bastante preservada porque ela está toda inserida dentro da área da reserva de treinamento do Exército, enquanto a margem direita, que está dentro do Distrito Federal, ela é essencialmente agrícola, é uma região de agricultura intensiva, muita irrigação com pivô central, então é uma região que demanda muita água. E existem captações muito grandes nas margens, né, para atender a irrigação. Então é preciso que seja feita uma gestão, né, bem feita, que é o que a ADASA vem fazendo, para o rio não secar completamente, porque a demanda é bastante grande. A forte vocação agropecuária da porção do Rio Preto no DF
chama atenção para a importância da regularização dos usos da água na bacia, para uma gestão eficiente e sustentável que atenda às demandas dos usuários, sem que isso comprometa a vazão remanescente do rio. Para que a água chegue às nossas casas com qualidade e segurança, a ADAS acompanha, regula e fiscaliza o ciclo completo do uso da água, com especial atenção na sua retirada e devolução à natureza. O objetivo é assegurar a disponibilidade de água com qualidade e quantidade necessária à atual e às futuras gerações.